Olá a todos, iniciando mais uma entrevista, mais um bate-papo aqui pelas plataformas de comunicação do Barroso em Dia, com a turma de sempre. Aliás, já se tornou aqui uma terça nobre, digamos assim, com o Antônio Claré, o nosso grande amigo sociólogo aqui de Barroso, e o Luiz Moreira, o empresário Luizinho, ex-secretário de Finanças aqui do município. E a gente tem conversado muito, principalmente nos últimos dias, com relação ao Covid-19, né, o coronavírus, não só aqui em Barroso, mas em todo o mundo. E cada semana a gente tem novidades para abordar aqui. O pessoal tem aceitado aí muito bem, tá, Luizinho? Esse bate-papo tem sido gratificante. É verdade, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, amigo Antônio Claré. Boa noite a todos o pessoal que está nos assistindo. É verdade, Bruno. A gente tem sido abordado por pessoas aí, eles elogiando, sabe, os comentários. Então tá ótimo, né? Se estão elogiando é porque merece continuar, né? E vamos levando. Assim a gente continua com a nossa turma aqui da Terça Nobre. O Antônio, tudo bem com você? Tudo bem, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Luiz. Amigos, eu também estou muito satisfeito com o no Facebook, tem comentado muito positivamente. Legal, então. É bom deixar claro para o pessoal, nunca é demais, que é home office em casa, então se tiver um barulho, alguém passando, isso é muito normal e é assim que tem que ser. E a internet, a gente sabe que a nossa internet ela tem essas variáveis, então pode ser que alguém, se cair, possa voltar a conectar, isso é muito normal aqui na nossa programação. Mas vamos começar falando aqui, principalmente do boletim informativo que saiu agora pela Prefeitura Municipal de Barroso, no final da tarde de hoje, dessa terça-feira, com relação ao número de casos que voltou a aumentar, Antônio. A gente chegou a 41 e agora voltou para 44 o número de casos aqui em Barroso. Bruno, isso tem relação com o que nós comentávamos nas nossas últimas reuniões, né, virtuais, que é o aumento da circulação das pessoas faz com que todos nós sejamos mais vulneráveis a esse vírus. Então, disso é que as ações que nós tomamos agora, elas vão refletir por vezes na semana que vem ou na outra semana ainda. Nós temos um delay, né? Um intervalo de até 15 dias para o resultado das nossas ações do presente. É assim que o vírus se comporta, né? Até aparecerem os sintomas, até o contágio acontecer. Então, por isso é tão importante mantermos esse distanciamento social e sairmos apenas para o que é absolutamente essencial. O que a gente está fazendo aqui agora não vai se refletir amanhã, vai se refletir talvez na semana que vem ou até mesmo na outra. Entendi. Ô Luizinho, pode ser um reflexo, então, daquela semana movimentada que nós tivemos a semana passada, né? Agora, uma coisa que é bom deixar claro aqui, ninguém torce, obviamente, para que esses casos aumentem, que as pessoas tenham que ficar em casa. A gente está tudo no mesmo barco. Então, a gente só está refletindo aqui o que é a realidade. Os números, de fato, aumentaram. São números divulgados pela Prefeitura Municipal, pela equipe da saúde, que, aliás, faz um bom trabalho. Mas aumentaram, né, Luizinho? É verdade, Bruno. Bem lembrado pelo Antônio, e você também já lembrou isso aí. Pode ter sido realmente reflexo, né, da semana anterior, quando a gente percebeu nitidamente, né, que o número de pessoas que estavam desprezando, né, o isolamento, a quarentena, né, o distanciamento social, né, e havia aumentado. Então, que continue só em casos suspeitos e que esses suspeitos depois não transformem, né, em casos confirmados. É isso que a gente quer, mas para isso vai depender único e exclusivamente de cada cidadão, né, o comportamento de cada cidadão, principalmente mantendo o distanciamento, né? Nós estamos aí, ó, você mostrou o quadro, está mostrando para a gente o quadro aí informado pela Secretaria de Saúde, suspeitos com 44, então descartados já foram 14, né? Volto a repetir o que eu comentei na semana anterior, né? Que esses descartados fiquem só no verde ali, que não vá nenhum ali para o vermelho, né? Que é o que a gente torce, obviamente. E 3 resultados de exame ainda não chegaram, tem mais 3 resultados em análise. A gente chegou
a 50 casos aqui. Então, desde o último dia 8 de abril, vem diminuindo. Vinha diminuindo. Mas isso já era reflexo daquela semana que todo mundo ficou em casa. É só a pessoa fazer um exercício lógico que consegue entender esses números, sim. Como o pessoal voltou a sair, isso é fato. Isso é fato. Os números agora, tomara que não, tomara que pare por aí nos 44 e até diminua. Mas voltaram a aumentar. É lamentável, né? E é interessante, né, Bruno? A Secretaria de Saúde está mostrando isso para a gente e a gente ajudando, né, contribuindo com o poder público para estar conscientizando a população. E está sendo preciso debater muito, sabe? Muita conversa, muito diálogo, assim, pessoalmente, né? Não só pelas redes sociais, né? Mas pessoalmente eu acho que tem surtido muito efeito. Eu sempre que posso eu converso com o vizinho, com o colega, com aqueles que estão desacreditando, né, na potência desse vírus, para estar justamente contribuindo para que o número de casos aí suspeitos não aumente, pelo contrário, só diminui, que se Deus quiser não tenha confirmação alguma. Mas para isso não pode relaxar, tem que continuar mantendo as orientações, seguindo as orientações das autoridades sanitárias. Ô, Antônio, você pode ver que, consequentemente, Minas Gerais, os números também aumentaram e o Brasil também com números maiores, né? Bruno, tem algo importante que eu acho que nós devemos dizer aqui, que é sobre o potencial de crescimento desse contágio. Veja bem, eu assisti um vídeo hoje na internet, por acaso, de uma pessoa que estava comparando a quantidade de pessoas mortas pelo Covid-19 no Brasil desde o início do ano com o número de pessoas que haviam falecido por conta de doenças cardíacas. Pois bem, de fato, a quantidade que nós temos acumulada até hoje é muito superior na comparação no caso das doenças cardíacas, né? Eram mais de 40 mil, com 1.000 e poucos casos no Brasil agora. Mas qual que é o problema dessa comparação? É que ela é uma comparação enganosa. Por quê? Porque as doenças cardíacas, elas têm uma estabilidade. Todos os anos nós temos esses casos recorrentes. É claro que nós temos todo um sistema de saúde trabalhando, principalmente na atenção básica, para evitar esses casos. Mas, do outro lado, o que o Covid-19 apresenta como potencial de contaminação é um crescimento que a gente chama de crescimento geométrico. Pensem vocês que estão nos assistindo agora, parece assim uma coisa simples, mas olha, imagine um tabuleiro de xadrez, e aí nós vamos colocar um único grãozinho de arroz na primeira casinha, depois nós vamos dobrando esse grãozinho de arroz até chegar na última casinha. Então nós temos um grãozinho na primeira, 2, depois 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Bruno, nós chegamos com bilhões na última casinha lá em cima. Então, quando nós temos uma doença que ela se espalha em progressão geométrica, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Porque de uma hora para outra, de um dia para o outro, de uma semana para outra, ela pode contaminar todas as pessoas de uma comunidade, de uma cidade como a nossa, e isso vai causar um estresse tão grande no nosso sistema de saúde, de atenção de urgência e emergência e de média e alta complexidade, que nós vamos ter a quantidade de óbitos explodindo na cidade. Então, por isso que nós temos que tomar muita atenção, porque ela é sorrateira, ela é muito perigosa e ela cresce de forma muito vertiginosa. Estamos vendo na tela aqui agora, 1.500 mortes. Mas essas 1.500 mortes, elas podem se multiplicar nos próximos dias. Olha a curva. Essa linha aqui me assusta muito. E é exatamente essa o que curva você está falando, a curva, né? Exato. Ela é de uma ascensão assim, exorbitante, de 800 para 1.532. Eu conversava ontem com duas barrosenses que moram na Europa. Até foi ao ar pelo Barroso em Dia já, que é a Ana Poças e a Mônica Castro. Uma mora na Espanha e outra mora em Portugal. A Mônica da Espanha, ela me falava que é muito parecido com o que aconteceu lá. As pessoas no começo falavam, não, isso não é nada, tá vendo? Tá devagar, não é igual na China, não vai ser igual na Itália. E aí a coisa tomou uma proporção de uma hora para outra. Eu acho que o Brasil agora bateu um recorde, obviamente negativo, né, de 204 mortes em 24 horas. Então, isso para dobrar ou triplicar, como o Antônio falou, e fazendo analogia com o xadrez,
Isso é de uma hora para outra. É verdade, Bruno, e é assustador, porque logo no início o ministro Mandetta ele já havia alertado para essa, né, essa subida do gráfico aí dessa linha com aumento de mortes. E hoje nos chama atenção, porque em menos de 24 horas, quer dizer, em 24 horas, foram mais de 204 mortes, sabe? 204, isso não é brincadeira. A sociedade realmente precisa levar isso a sério, porque eu acredito que o ministro da Saúde ele está fazendo esse acompanhamento, ele não está falando isso, né, por conta própria, por suposições. Né? Existe uma equipe muito boa que está assessorando a ele, assim como existe também na Organização Mundial da Saúde. Então, nesse momento, a sociedade não pode ir por suposição, por opinião individual, né, sem nada de concreto, sem ser embasado em experiência científica, sabe? Porque a coisa pode realmente piorar. Eu acho que a gente não torce para isso, mas o que tudo indica, essa curva ela vai bem acentuada, com o mesmo estilo que o ministro da Saúde falou há 2, 3 semanas atrás. E nos assusta, porque é o reflexo do que aconteceu nos outros países. Não tem nada diferente. O que aconteceu nos outros países que viveram o ápice da pandemia está começando a acontecer aqui. Então, a gente tem que realmente... Exatamente, é fato, né? Não tem como você discutir. A Itália viveu o que nós estamos vivendo. Começou assim, depois dobrou, triplicou. A casinha do xadrez que o Antônio está citando, ela vai chegar no final muito grande. Olha, a gente poderia ficar falando aqui só dos números, mas essa repercussão que está gerando em todo o Brasil, inclusive aqui em Minas Gerais, me chamou a atenção para uma coisa que a gente vai trazer para o lado do gestor municipal, que é o gestor público. Uma notícia me chamou muita atenção hoje, que foi um prefeito de Coimbra, aliás, é prefeita de Coimbra, ela renunciou ao cargo. Desgaste físico e mental. Então, a proporção que isso toma e o reflexo na sociedade é muito grande. Eu não posso falar com propriedade sem saber o que aconteceu lá, porque eu não sei se acredito que não, né, que a prefeita não iria usar essa questão mental para se afastar do cargo. Talvez ela esteja vivendo um pandemônio mesmo, alguma coisa muito complicada, e pediu esse afastamento. Mas é um reflexo que me chama a atenção, o Antônio Luizinho. Eu vi na semana passada também, Bruno, uma notícia de um prefeito aqui no Brasil que havia renunciado por pressão. Afinal, ele havia relaxado o distanciamento social, né, o isolamento social, e aquilo deu errado na cidade. Então, a população mesmo fez pressão para que ele renunciasse. Não me lembro agora exatamente o nome da cidade. Parece que é no sul de Minas. Eu acho que é aqui em Minas no sul também. De Minas. É sul de Minas aqui. Acho que é aqui em Minas, verdade. E outra coisa também que eu acho que vocês devem ter visto, que essa é até tragicômica, que foram os prefeitos na Itália, a forma como eles se comportaram desesperados, pedindo as pessoas para saírem das ruas, para não fazerem aglomerações, um até saindo na rua, pedindo às pessoas assim, aos gritos, para que elas saíssem da rua. Então, o tamanho é o desespero do gestor, que é essa hora se vê responsável por milhares de vidas. É verdade. E nessa hora, Bruno, entra assim em debate, né, uma coisa que a gente fica mais preocupado ainda. Parece que existe ali uma disputa para saber o que é melhor para nós, é salvarmos vida ou salvar a economia, né? Os dois são importantes, mas vida, evidentemente, tem em primeiro lugar, porque a gente vivo, a gente depois consegue salvar a economia, né? A gente adota medidas aí, claro que nós vamos passar um sufoco tremendo, mas quanto mais rápido a gente sair dessa fase, menor vai ser a recessão. Com certeza. Né? Quanto mais prolongar, pode ter certeza, o sacrifício nosso aí vai ser pior ainda. Né? A gente chama atenção por isso porque não é fácil. Eu imagino a pressão que o prefeito, vamos trazer para a nossa realidade, o prefeito Reinaldo Fonseca, aqui em Barroso, esteja sofrendo. Não é uma pressão pequena. Muitas pessoas dependem dos seus negócios para sobreviver, mas o prefeito, é o que o Antônio falou, ele não pode simplesmente falar, então tudo bem, vamos abrir o comércio, e amanhã ou depois esse negócio começa a triplicar, o que ele vai falar para essas pessoas? E a pessoa que perdeu um parente, o que o prefeito vai falar?
Então, é muita responsabilidade. Eu acho que é um dos momentos mais críticos dos governantes. Só aproveitar que a gente está nessa linha, eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem aqui. O vídeo do Witzel, que é o governador do estado do Rio de Janeiro. Vamos tentar ouvir aqui o Witzel, que vai falar para a gente, porque ele anunciou nas suas redes sociais hoje. Quero comunicar a todos que desde sexta-feira não venho me sentindo bem e pedir para que fosse feito o teste do Covid e hoje veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato e graças a Deus estou me sentindo bem. Continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeira, mantendo as restrições e as recomendações médicas e tenho certeza que vou superar mais essa dificuldade. Mas podem contar comigo, todo o povo fluminense, vou continuar trabalhando. E eu peço mais uma vez para que fiquem em casa, porque a doença, como todos podem estar percebendo, ela não escolhe ninguém e o contágio é rápido. Muito obrigado. Tá vendo aí, gente? Governador Verdade. contaminado, então, infectado com esse Covid aí. Eu vi um jornalista comentando hoje, Bruno, encaixa com o que ele comentou aí no final. É uma doença bastante democrática, né? Ela não escolhe, ela ocupa o espaço dela e ponto final, né? Então é preciso que todos nós estejamos alertas, né? E cada vez mais respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde, dos ministros, das autoridades sanitárias. Antônio. O público mais afetado hoje é aquele que está na linha de frente, né? Os médicos e enfermeiros que mais contaminam. Travou. O Antônio, sua internet está agarrando um pouquinho aí, Antônio, mas... Tá, o áudio dele também parece que não está muito legal. Está picando, mas deu para colocar ali que o pessoal da linha de frente é que sofre muito, né? Mas é isso mesmo, é ao vivo que você falou, Bruno. Isso acontece. Acontece. Vamos entrar no assunto aqui da economia, Luizinho, porque é o que está pegando agora também, porque as pessoas querem que o CPF também, assim como, aliás, o CNPJ, assim como o CPF, não morra, né? Então, quer segurar a empresa. E como é que é nesse momento? Eu vou fazer um depoimento muito pessoal aqui, mas eu estou entendendo que cada um está podendo fazer o que pode para se virar. Eu fiz compras, Antônio, aqui de casa no último sábado, via internet, WhatsApp, e só mandava os materiais, tinha que mandar um áudio, é o que exige lá o supermercado. O nome do supermercado é Supermercado Moreira. Mas propaganda aí. Quero dizer que veio tudo certinho, com exceção do azeite, que veio um pouquinho menor, tá, Luiz? Não, mas está ótimo, foi ótimo. E é muito, muito interessante essa novidade, e é bom a gente compartilhar isso. Tem que ir buscando alternativas, Bruno, porque, na verdade, não só a gente do Supermercado Moreira, mas eu conheço muito comerciante que quer que o cliente fique em casa, né? A gente está orientando, a gente faz a propaganda, divulga no rádio interno, né? Até mesmo nas filas, quando a gente vai orientar, fique em casa, vai o mínimo possível, compra o estritamente necessário para não ter que voltar novamente, né? E para estar respeitando, para a gente sair o mais rápido possível dessa fase, porque eu acho que todos nós estamos ansiosos, né? Todos nós estamos ansiosos, preocupados, não só as autoridades, o peso nas costas das autoridades é muito maior, isso não tem menor dúvida, né? Mas está assim, o sistema nervoso do brasileiro, ele está abalado com isso aí. Eu não vejo a hora desse gráfico ou estabilizar ou começar a descer, né? Antônio. E tem uma coisa que eu li hoje também, que eu achei importante, que a OMS está reconhecendo, na verdade, foi um pesquisador de Harvard,
eles estão dizendo que algum até o ano de 2022. E eu vi também que os idosos devem ficar em casa por pelo menos um ano. Então, não é uma crise que vai passar do dia para a noite. Assim, vão chegar no dia, digamos, 27 de maio e vai acabar. Não, não vai ser assim. A gente vai conviver com algum tipo de exigência de distanciamento por um bom tempo. Infelizmente, isso que nós estamos vivendo hoje é uma nova realidade que nós vamos ter que nos acostumarmos a ela pelos próximos meses, talvez anos. Pois é, só para a gente situar as pessoas, está chovendo nesse momento, nessa terça-feira, então pode ser que a internet se complique mais ainda. Mas a gente vai sobrevivendo aqui. Só para a gente chegar nessa reta final nossa falando, já que você falou que cada um sobrevive de uma forma, audiência pública realizada hoje, Antônio, pela primeira vez, uma audiência pública virtual, né? Foi uma audiência para discutir a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve de quadro de referência para a lei orçamentária anual, que vai ser discutida também na sequência, e ela foi feita de forma virtual. Achei muito interessante. Havia um formulário para que os cidadãos pudessem participar também. Eu preenchi esse formulário, pude participar por um momento dessa audiência, e foi uma experiência bastante rica, para falar a verdade. Acho que a gente pode explorar mais de ferramenta no futuro próximo, mesmo depois que sairmos dessa crise, né? Luizinho, e você, Luizinho, como é que você vê isso aí, essa audiência virtual? Você imaginava algo desse tamanho? Não, nunca, né, Bruno? A audiência pública passou a ser efetivamente praticada a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, no ano de 2001. Então, a primeira audiência pública que teve em Barroso, né, eu tomei frente junto com a Rosilene, né, a gente não sabia nem como fazia isso, né? E essa audiência pública de hoje, a LDO, ela tem uma importância enorme, gigantesca, porque a LDO, é bom para quem está ouvindo aí entender um pouco o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela orienta a elaboração do orçamento, né? Ela é composta de textos que passam orientação dos gestores, né, preparar o orçamento. Ela é um elo entre o plano plurianual, né, e o orçamento. Então, assim, ela tem uma importância muito grande, justamente por estarmos num momento que vai afetar economicamente o país, os estados, os municípios a partir de agora, né, e por ser o primeiro ano de mandato, né, do próximo prefeito. Então, ela tem uma importância muito grande e, assim, o seu primeiro, né, Antônio, é muito interessante que a audiência pública, ela teve falhas, evidentemente, porque eu fiquei sabendo hoje à tarde, claro que não dá tempo da gente estar acompanhando os sites nem tudo mais, o clima também está muito tenso, também fica complicado, mas eu creio que os vereadores, o prazo para envio é amanhã, né, dia 15. Eu creio que os vereadores devem fazer aí uma nova, né, reunião virtual ou algo nesse sentido, para a população, para a gente, né, que conhece um pouco, tem mais intimidade com os instrumentos de planejamento, está dando a nossa opinião no sentido de melhorar, ficar mais real, cada vez mais real o orçamento do próximo ano, que o próximo prefeito, o próximo gestor vai estar administrando a cidade. Antônio, só acrescentando. Está dando para ouvir, gente? Aqui está fazendo barulho demais de chuva aqui. Está chovendo forte em Barroso nesse momento. Mas a gente vai sobrevivendo aqui em meio a esse caos. Olha só para a gente então finalizar, a Câmara Municipal também vai realizar reunião ordinária online também. Eu li a notícia hoje que a Câmara vai realizar agora não 2 vezes por semana, mas 1 vez por semana as suas reuniões ordinárias. O que é importante também de manter o legislativo pulsando dentro da cidade. Afinal de contas, essa é a Câmara de reverberação das demandas são às vezes mais proximidade com a população. Num momento como esse, onde a gente precisa de fato de muito diálogo, essa é uma boa notícia. Nós vamos continuar tendo reuniões ordinárias com essa frequência. E aí também, só para complementar uma coisa que o Luizinho disse, eu acho importante, é que a expectativa de queda do PIB, não só para o Brasil, mas mundial, é de pelo menos 6% para o próximo ano. Então, isso reflete em uma queda de arrecadação também generalizada, governo federal, estados e municípios.
Isso significa que nós vamos passar por um momento também muitíssimo complicado, né? Os gestores que assumirem essa responsabilidade a partir do próximo ano vão ter que ter atividade de poder continuar mantendo vivos os sistemas públicos e as políticas públicas no nosso país, e especialmente no nosso município. Tá certo. Exatamente. Aí aumenta a preocupação, né, Antônio? Porque com a queda do PIB, né, a situação não vai ser boa. E Barroso tem uma situação atípica, né? Nós temos uma arrecadação aí, foi apresentada na audiência pública em fevereiro, encerrando 2019 com uma arrecadação de 3 milhões e 700. Às vezes a pessoa pode achar que aquilo ali é um volume espetacular, dá para fazer e acontecer, mas não pode desconsiderar a quantidade de obras inacabadas, paralisadas, né, que estão dentro da cidade. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado. O orçamento ele tem que ser muito bem orientado na LDO e que seja o mais real possível. Eu, como assim, tenho bastante intimidade com os instrumentos de planejamento, tanto o PPA como a LDO e a LOA, né, eu fico à disposição para estar ajudando nessa elaboração, independentemente de questões políticas, partidárias. O interesse é a gente aperfeiçoar o orçamento para que ele saia o mais real possível. Não é fácil. Não é fácil planejar. Eu sempre digo que planejar é uma missão dificílima. Você tem que calcular, né, imaginar o que vai acontecer, né, para frente, né, no próximo ano. Enfim, você tem que adivinhar, né, chegar até adivinhar, fazer um malabarismo tremendo para ter um orçamento. Quanto mais real o orçamento, melhor é a gestão pública. E só para a gente colocar, o Antônio pode complementar também dentro dessa linha, Luizinho, além de ser um exercício que a gente tem que fazer visando algo que pode acontecer, né, porque é tudo dentro de uma previsão, tem que se imaginar o reflexo do que está acontecendo agora. Porque exatamente. A questão do PIB vai fazer uma interferência muito grande também para o ano que vem, obviamente. Então, é isso que tem que o governante que for assumir o ano que vem, que esse ano é um ano eleitoral, que é uma questão que a gente pode falar também aqui, porque está se debatendo usar o fundo partidário para esse combate, a gente pode entrar nessa linha, mas só para o Antônio fechar esse assunto, né, Antônio, tem que ter muita cautela para imaginar o ano de 2021, né? Exato, Bruno. E não, eu diria que não só o ano de 2021, mas muito provavelmente os próximos 4 anos serão anos muito difíceis para nós. Então, é importante agora essa situação. Afinal de contas, o planejamento também exige muita cautela, né? É muito difícil fazer, mas a gente precisa ter muita responsabilidade para não sonharmos com aquilo que é desejável, mas que está longe do real. Então, a gente precisa ter sempre os pés no chão na hora de fazer um planejamento, para a gente poder não errar. Tá. Vamos fazer o seguinte, para quem está nos acompanhando na internet, caso a gente não consiga falar aqui, por causa da queda da internet, desse fundo partidário e mais sobre eleições, a gente, na próxima terça-feira, a gente está fazendo toda terça-feira esse bate-papo, a gente se compromete em trazer. Mas nós vamos tentar seguir a linha aqui, porque está chovendo a beça, e quando chove a internet ela fica realmente muito limitada aqui na nossa cidade. Mas, Luizinho, estava sendo debatido hoje essa questão do fundo partidário, né, Antônio? Era hoje? Tem um PL no Congresso agora, e na verdade tem para o combate à crise de pandemia, né, do Covid-19. Eu acredito que o momento exige a aprovação de um PL como esse. Então, é muito provável que nós vejamos nos próximos dias, até nas próximas semanas, porque as coisas têm acontecido rápidas demais no Congresso Nacional, nós vejamos a aprovação do uso desse fundo eleitoral para o combate à pandemia. E o presidente já sinalizou que ele não vetaria um projeto como esse. E isso significa um reflexo muito decisivo para as eleições deste ano, porque eu acredito que é pouco provável que os partidos, principalmente os maiores, com maiores fatias do fundo eleitoral, queiram disputar eleições sob essas condições. Pois é, isso compromete a eleição, Luizinho?
Bruno, não ouvi, está um barulho tremendo. E você acha que isso compromete a eleição, esse fundo partidário sendo usado no combate, no enfrentamento ao Covid-19? Você acha que pode ter reflexo para a eleição que pode acontecer? Bruno, a gente é cheio de dúvida, né? E fica até difícil da gente estar prevendo isso. Mas eu concordo com o Antônio, porque o governo vai precisar usar cada centavo que tiver, né, no Tesouro para estar acudindo, e queira ou não queira, né, vai ter que acudir os brasileiros, acudir os empresários, os pequenos, médios e grandes empresários. Então, vai haver um desembolso muito grande, né, dos cofres públicos. E o governo, os políticos vão tentar segurar isso aí, né, principalmente no Congresso Nacional, aqueles que pretendem candidatar nas suas cidades, a maioria nas capitais, né, eles vão defender isso aí com unhas e dentes. Mas eu acho que, sendo necessário, o importante é salvar vidas, sabe? Eu concordo com o Antônio. Em primeiro lugar, utilizar isso aí para estar salvando a vida e a economia também. Então, eu acho que pode acontecer sim, sabe? Mas de atrasar a eleição, de não ter eleição, de cancelamento, que muita gente já anda comentando, eu creio que não. O máximo que pode acontecer, eu tenho esperança que até junho ou julho essa curva, né, já desceu bastante aí. O máximo que pode acontecer é, né, uma prorrogação, né, adiar para o mês de novembro, para o mês de dezembro, e às vezes até adotar um novo estilo de campanha política, quem sabe? Mais econômica, com pouco recurso, mais curta, né? Mais silenciosa, mais inteligente, né? Então, assim, a gente tem essa esperança. Antônio? Eu só complementaria dizendo que esse fundo eleitoral, para quem não acompanhou, para quem não se lembra, ele já nasceu sob o signo da polêmica, né? Muito protesto no próprio Congresso Nacional, muito protesto da sociedade. É um fundo bilionário, com B, então seria muito inapropriado, seria uma espécie de luxo nós termos uma campanha bilionária dessa forma, com esses recursos sobrando de fato, quando o país atravessa a sua pior crise sob todos os aspectos. Porque essa queda do PIB que nós estamos já comentando aqui sobre as suas preocupações, o Brasil não está acostumado. O que a gente viu de crise nos últimos 10 anos, nos últimos 6 anos, eu diria, não é nada perto do que nos espera logo ali na esquina. Então, a gente não pode se dar o luxo de ter um fundo bilionário para poder investir em eleições, que é uma coisa que acontece por 45 dias, com o país inteiro entrando em colapso. Seu sistema econômico, financeiro, os nossos negócios, mas principalmente a saúde pública. Então, é hora de fazer o que é prioritário, de atender os nossos hospitais, de investir naquilo que é essencial. E só para completar o que o Antônio falou, o sacrifício, Bruno, nessa hora tem que ser de todos. De todos, né? Não pode ter aí esse luxo de ter uma verba gigantesca aí para fundo eleitoral, né? Vendo uma situação de calamidade, né? Do qual todos nós estamos sofrendo, principalmente o pessoal, a camada mais pobre, né? Então tem que usar mesmo. E que ironia do destino, né? Um fundo que nasceu dentro de um mar de polêmica, como o Antônio colocou, e pode ser usado todo o seu dinheiro, né, ou grande parte dele, justamente para o bem, né? Para o bem, porque é um momento em que todo o recurso que o Tesouro tiver disponível para investir nessa luta, porque é vida que nós estamos falando, deve ser investido. Então, tomara que aconteça, pelo menos isso, a gente possa contar com esse dinheiro para poder, como o Luizinho disse, chegar em todas as classes. Começou a ser pago hoje, Luizinho, e já receberam, aliás, 9 milhões de pessoas o auxílio emergencial. Pois é, isso é ótimo, a gente fica satisfeito, né? Hoje está vendo a fila do Banco do Brasil, pessoal esperando, e a gente conhece muita gente em Barroso, pessoas ali que estavam passando um aperto tremendo, já estavam recebendo cesta básica, já estava assim, com um semblante diferente, porque ia receber ali os seus R$600. Às vezes alguém pode dizer, sabe, R$600 é uma mixaria. Pode ser mixaria para determinadas pessoas, para outros faz uma fartura imensa, rapaz, para quem, né, foi criado aí com muita dificuldade, às vezes até passando muita necessidade, isso aí pode fazer uma fartura, né, e salvar,
né, aquela pessoa ali naquele momento. É claro que não vai dar para tudo que ela deseja, né, mas a sociedade, eu acho que está atenta a essa questão da fome, principalmente em Barroso. Tem muita gente que está trabalhando de forma oculta, sabe? Está fazendo um trabalho muito legal aí, acudindo, né, monitorando, né, para ver quem está passando necessidade, que eu acho que não pode faltar. É alimento e remédio, sabe? As outras coisas depois os outros vai escorregando daqui e dali, né? Aos E poucos nós temos o dever de estar colaborando também. Antônio? Que bom, né, que a gente tem agora esse auxílio emergencial tão importante. Mas vamos lembrar que demorou. Em uma situação de calamidade como essa que a gente está vivendo, uma semana é como se fosse um ano ou mais. E ele demorou mais que isso para poder chegar. Mas que bom agora, não é mesmo? E também que bom que funcionou essa lógica de discurso. E a gente vê que, de alguma forma, infelizmente, a nossa comunidade está bastante conectada. Mas isso não significa que nós tenhamos 100% de conexão. E, nesse momento, a internet se torna um direito humano fundamental. Eu penso, por exemplo, na área da educação, onde nós estamos gradualmente migrando para os sistemas de educação à distância. E quando aquelas pessoas que ainda estão descobertas pela internet, seja ela mobile, pelo telefone ou via computador, laptop, algum outro dispositivo, é muito importante, né, esse acesso agora nesse momento. Então, nós temos uma parcela da população sem essa conexão, ela está também sem a possibilidade de acessar direitos como a própria educação, o auxílio emergencial. E isso a gente tem que ter uma atenção muito especial nesse momento. Já é básico. E aí a gente vê, né, Bruno, a importância que tem, né, os projetos sociais, né, um canal de ligação do governo, né, com o pessoal mais carente. Então, isso é muito importante. Desenvolver projetos sociais. Exatamente. Nós tivemos a oportunidade de conversar aqui essa semana com o Luciano, do ABC, todo mundo conhece, e ele faz um trabalho que tem um respaldo incrível da sociedade, distribuiu 86 cestas básicas, continua distribuindo, e é esse tipo de ação, esse tipo de pessoa que faz a diferença no nosso país nesse momento e que deve ou deva continuar existindo. A internet já é uma questão básica, né, Antônio? Porque a gente às vezes fala um país, as questões básicas de um país. Isso depende muito de um país para o outro, né? Aquilo que falta para umas pessoas já é o básico. Então, se estiver faltando internet, principalmente com essa questão para se cadastrar, enfim, as considerações finais para a gente fechar, Antônio, Luizinho. Bruno, boa noite a todos. Agradeço por ter me convidado novamente para estar fazendo parte disso aí. Espero ter agradado também, né, a todos os ouvintes. E até a próxima, se Deus quiser. Até a nossa próxima terça nova. Isso. Antônio, quer fechar? Quer finalizar? Acho que travou. Também deixo aqui meu abraço, minha gratidão ao amigo Luiz, Bruno. Consegui. Alô? Pode ir. Bom, só para finalizar também, queria deixar aqui meu boa noite. Um abraço a todos. Tá bom. A gente pede desculpa a todos, porque eu acho que toda vez que a gente faz essa gravação, chove. Eu vou começar a notar isso. Eu tô achando interessante isso. Mas a chuva foi inimiga hoje com relação à internet. Mas deu tudo certo. Eu quero agradecer aqui os nossos colunistas, agradecer a todos pela aceitação desse bate-papo, dessa terça nobre. E terça-feira que vem a gente está de volta aqui, vamos trazer mais um convidado para a gente bater essa bola e, lógico, obviamente, falar daquilo que é de interesse da sociedade. Continuem ligados nas plataformas de comunicação do Barroso em Dia. Muito obrigado.